Olá amigos, tudo bem? Aqui é a professora Júnia Andrade. A gente vai trabalhar no ponto dos concursos, aqui no ponto vídeo, com as discursivas para o concurso da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, não é? Esse curso, pessoal, atende tanto o pessoal de nível médio quanto o pessoal de nível superior. Por quê? Esse nosso curso de português não é um curso de português para a gente estudar tudo que está no edital. A meta não é bem trabalhar isso. O que a gente faz? É um curso de provas comentadas, em que a gente pega todas as provas que aconteceram em 2014, todas não, a maior parte das provas de 2014, as provas que foram aplicadas em 2015, conforme você pode ver na ementa da tela de vendas do curso, né? E a partir daí a gente vai comentando, né, passo a passo, com calma, cada um dos elementos gramaticais, tá certo? Cobrados aí na prova da Defensoria Pública, tá? Bom, por que é um curso de provas comentadas e não um curso de teoria e depois seguir de provas? Seguinte, o esquema do nosso curso funciona da seguinte forma: existe uma parte que é teórica, que dura mais ou menos em torno de umas 3, 4 horas só de revisão daqueles assuntos que vamos dizer assim, que constantemente caem na FGV e que tem caído mais recentemente. Então a gente foca bem, afunila aquele programa enorme de língua portuguesa que vocês têm, né? E faz um trabalho um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais localizado, mais preciso, mais cirúrgico. Isso ajuda, por exemplo, para você que tem pouco tempo, estudar a língua portuguesa e adquirir um pouco mais de objetividade na hora de você resolver as suas provas da FGV. Lembrando que a FGV não adianta você estudar a gramática da FGV isoladamente, né? O próprio edital já diz, o programa de língua portuguesa é extenso e se diz que esse programa será cobrado de forma aplicada ao texto, tá? Então a gente tem que ter um pouquinho, vamos dizer assim, de treino com as provas da FGV. Sem treinar provas da FGV fica quase impossível você mandar, vamos dizer assim, ter um resultado positivo, um resultado exitoso no seu concurso, tá? Então o que a gente faz é isso. Por meio das provas, a gente primeiro passa pela teoria base para poder nivelar a turma toda, tá certo? Tanto para os veteranos quanto para os alunos que estão começando, né? A partir daquilo ali, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o português essencialmente para o que a FGV cobra e para aquilo que o nosso concurso espera, tá bom? Para a gente começar essa nossa aula sobre a FGV, eu vou falar um pouquinho sobre interpretação de texto. Por que eu vou bater nessa questão? Ora, quem já fez prova da FGV sabe muito bem que língua portuguesa na FGV talvez, vamos dizer assim, o maior desafio do concurso. Eu falo para vocês, né, quem vai fazer discursiva, nem tanto a discursiva. A discursiva é até muito simples. Nós vamos ter aqui no ponto também o curso de discursivas, mas não em vídeo, lá na parte de PDF. A discursiva da FGV não tem muito segredo, não. Ela é bem simples, tá? A FGV criou um sistema de discursivas, né? A partir do ano passado, ela vem utilizando mais essa forma de escolha temática. Nós pudemos trabalhar com os alunos que fizeram conosco o TJ Rio, o TJ de Goiás, o TJ da Bahia, o concurso da Defensoria do Rio de Janeiro, não que é o discursivo, esse não. Então, esses 3 concursos que eu falei para vocês, né, eles sofreram, né, trouxeram uma discursiva bem à luz de uma modificação que a FGV fez. Então, a discursiva está muito simples na FGV. Nós tivemos alunos com notas excelentes, porque a discursiva está bem simples. O que está apertando na FGV, continua sempre apertando, e é um clássico da FGV, é a língua portuguesa, não tem jeito, tá? Então, a prova de língua portuguesa é uma prova fechada. Eu recomendo você, quando você estiver resolvendo essa prova, que você comece a resolução dessa prova de trás para frente, tá certo? Da última questão para a primeira, nunca comece da primeira para a última. Ué, professora, mas nesse caso, será que eu não corro risco de ter prejuízo por conta de não ter lido o texto que abre a prova? É aí que tá. O texto de interpretação da FGV, que deixa muita gente muito tenso, né? Muitas vezes esse texto ele não passa de um pretexto, de uma enrolação. E a gente vê às vezes os candidatos lendo o texto todo,
para depois começar a resolver a prova de português. E quando se dão conta, esse texto terá servido apenas para uma ou duas questões e passe a prova de língua portuguesa inteira sem vamos dizer assim, sem o apontamento do texto, sem um trabalho com o texto, porque a questão de fato não aproveitou dessa forma como você queria. Então, qual o conselho? Resolva a prova de trás para frente. Aquilo que for do texto, deixe por último. Depois você vai ler o enunciado da questão para saber se realmente convém ou a que ponto do texto você vai. Por quê? A FGV, pessoal, ela dá um tratamento totalmente estrutural para o texto. Não adianta você fazer uma leitura do texto todo, porque ela dá um tratamento bem estrutural. Você tem que entender bem de modalidades textuais para que você possa matar a questão de interpretação quando ela vier na sua prova, tá bom? Então vem cá no material que eu quero te mostrar umas coisas aqui nessa nossa aula, aula demonstrativa. Bom, esse é o programa de língua portuguesa, tá? Volto aqui, então vamos lá. Esse é o nosso programinha de língua portuguesa, é um programa bem extenso, conforme vocês estão vendo, né? É um programa bastante interpretativo, ele começa em elementos de construção do texto e seu sentido, como o gênero do texto literário, não literário, narrativo, descritivo e argumentativo, interpretação e organização interna. Na aula demonstrativa, nós vamos bater nessa primeira parte aqui, tá? A gente vai começar a falar de alguns elementos de interpretação, tá bom? E de organização do texto. Pode ver que a banca chama, ó, ela casa a interpretação com organização interna, tá bom? Depois nós temos todo o trabalho gramatical que a FGV coloca. Isso aqui é a gramática inteira, tá, gente? O que é semântica? Semântica é interpretação. Interpretação do sentido de emprego de palavras, tá vendo? Então, quer dizer, isso vai até variação linguística, que é o uso de quadrinhos, muitas vezes que ela coloca na prova, trabalhando com a variante linguística popular e também com variante de norma culta, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exercício de interpretação de texto. Isso aqui é o trecho de um texto, meus amigos, da FGV, de uma prova muito extensa da FGV, tá? No material original não faltou o acento, isso aqui é colado direto da prova, então eu tô colocando o acento em língua portuguesa para corrigir, tá bom? Bom, aqui vocês podem ver que eu tirei, ó, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, tá? Tirei o terceiro parágrafo desse texto, o quarto, perdão, aí virou um percentual, né? O quarto parágrafo e já joguei no exercício 1. Preste atenção no enunciado desse exercício. Ele diz assim: a partir da tese defendida pelo autor, é correto afirmar que... Pessoal, primeira coisa, eu jamais vou acertar a interpretação de texto se eu não entender o que é estrutura textual. Então vem cá no quadro para que você possa compreender um pouquinho do que se chama estrutura textual. Então vamos lá. Dentro da modalidade dissertação, que é uma modalidade muito cobrada em concurso público, o que é a dissertação? A dissertação é um tipo de texto que nós dizemos sempre que é um texto explicativo, certo? Então o primeiro passo, dissertação é uma explicação. Essa explicação pode ser objetiva, ou seja, eu só quero explicar, minha ideia não é defender nada, apenas explicar, mas pode ser uma dissertação também argumentativa, em que eu, enquanto pessoa que disserto, tento te convencer de alguma coisa, tá bom? Ela pode ter uma função meramente explicativa, como pode ter também uma função de convencimento, tá? Eu não vou detalhar isso agora, a gente está na aula demonstrativa, então nós vamos bater em cima do que realmente interessa. A dissertação, por ter essa natureza explicativa, ela segue um fluxo. Ela se divide entre tese, entre argumentos, tá? E conclusão. Tudo bem? Então vamos lá. Para que serve, gente, a tese, vamos dizer assim? Ora, a tese é aquela parte do texto que traz sua ideia, ó, ideia central.
ou objetivo do texto, tá bom? Ideia central, objetivo do texto. Como é que eu reconheço a tese? Em teoria, a tese deveria estar lá na introdução do texto, logo nas primeiras linhas. Então, eu já associo isso aqui. Normalmente, ela está contida na abertura do texto, tá? Se eu tenho um texto que é puramente dissertativo, a tese estará lá em cima na introdução do texto. A FGV gosta muito de cobrar a tese, tá bom, pessoal? Ela quer saber qual é a ideia central. Geralmente fica bem na introdução do texto. Ora, depois que o autor traz sua ideia central, que pode ser uma tentativa de convencimento ou uma mera explicação, ele vai trazer os argumentos. O que são os argumentos? A argumentação, pessoal, é a parte que desenvolve o texto. Tudo o que acontece aqui serve para fortalecer a ideia central. Tudo é feito para defender essa ideia central. E o que eu acho nos argumentos? Ora, gente, nos argumentos eu acho exemplos, tá? Eu vou encontrar exemplos de alguma coisa. Eu vou encontrar fatos históricos, tá? Fatos históricos. O autor às vezes se vale de fatos históricos para fortalecer a tese, tá bom? Eu vou encontrar, né, ali na argumentação, por exemplo, eu vou encontrar testemunhos, tá? Que são aquelas opiniões de autoridade, quando o autor fala assim, segundo o economista fulano de tal, tá bom? Vou encontrar testemunhos, eu vou encontrar números, aqueles percentuais que ajudam a fortalecer as minhas explicações, tá claro? Então essa é a tese, esse é o argumento que trabalha para defender a tese. E o que é a conclusão de um texto? A conclusão, pessoal, ela consiste em trazer duas partes. A reafirmação da tese, tá? Um texto com fluxo normal, ele reafirma, né, reafirmação da tese, mais a síntese de ideias do texto. Então, a conclusão, ela é uma espécie de resumo dessas duas partes aqui, tá bom? Da tese e da argumentação. Então, a conclusão vai fazer esse resumo. Então, por isso que, quando a banca pedir tese, você vem aqui na introdução. Quando a banca pedir uma depreensão, o tal do depreende-se ou infere-se, né? Muitos alunos às vezes não conseguem entender. O que é depreende-se ou infere-se? Depreende-se do texto que... Aí lá deu 2 pontos. Infere-se do texto que... Quando a banca pediu o depreende-se e o infere-se, ela está pedindo que o entendimento global do texto é melhor vir à conclusão. Normalmente você vai achar informações pertinentes à conclusão, tá? Nessas passagens. Então depende do comando, estão percebendo? É lógico que no curso a gente vai detalhar isso mais para vocês, mas depende do comando. Então é o seguinte, agora eu falo para vocês o seguinte, vamos aqui tomar alguns cuidados. Ora, existem outras modalidades que não só a dissertação, nós temos também a narração. O que é a narração? Narração, pessoal, é contar uma história, tá? Contar uma história, relatar fatos, né? E eu tenho também a descrição, ok? O que é a descrição? A descrição é uma caracterização. O que é caracterizar, em linhas gerais, só porque a gente está fazendo uma demonstração? Caracterizar, pessoal, sou eu apontar, por exemplo, qualidades e defeitos, né, de uma pessoa, de um espaço, de um objeto. Isso aqui é caracterizar, tá? Seria descrever. Você conta uma história, por exemplo, nessa história tem um personagem, né? Você conta, você narra. E de repente você resolve falar sobre essa personagem, tá certo? Caracterizá-la. Então você começa a descrever. Então é natural que num texto nós tenhamos as 3 modalidades. É normal que um texto misture as 3 modalidades, tá? Misture a explicação, como um conto de história, com a descrição. Bom, quando a banca mistura essas 3 modalidades, e é lógico, concurso público, as bancas vão fazer realmente um caldeirão de bruxa, elas vão misturar essas modalidades para dificultar a sua interpretação de texto, né? E
como você vai fazer, qual vai ser o passo que você vai dar. É o que a gente vai ver no nosso próximo bloco demonstrativo, tá bom?